No último domingo, Corinthians e Santos se enfrentaram pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. O placar terminou empatado em 0-0 e o jogo ficou marcado pela estreia do Juliano com a camisa do Corinthians. Dentro de campo, o Corinthians foi superior. Teve o controle da partida na maior parte do jogo e até dá para dizer que o empate saiu amargo. O Corinthians perdeu 2 pontos jogando contra o Santos, porque poderia tranquilamente ter saído com a vitória. O time criou as melhores chances da partida, inclusive teve um pênalti e um gol que foram corretamente anulados pelo VAR. E além disso, esteve muito mais próximo de abrir o placar, de sair com a vitória e até aumentar a vantagem do que o Santos de conseguir um gol. Durante a partida, o Santos teve muita posse de bola, trocou muitos passes, mas teve pouca efetividade. Em compensação, o Corinthians, que estava muito bem organizado na marcação e muito consciente para avançar nas transições rápidas, com troca de passes rápidas, versáteis, chegando no campo de ataque do Santos com facilidade e pegando a defesa desprevenida. O gol que foi anulado pelo VAR saiu numa jogada assim, um lançamento rápido para o Mosquito, que já saiu na cara do goleiro e apenas rolou a bola para o João empurrar para o gol. Em relação ao desempenho do Corinthians, teve uma melhora ao que vinha sendo apresentado nas últimas partidas, o time jogou melhor sim, teve mais consciência na parte ofensiva, teve mais organização na parte defensiva e enfrentou um adversário difícil, porque jogar contra o Santos na Vila Belmiro não é fácil e inclusive o Corinthians tem um retrospecto recente muito ruim jogando esse clássico fora de casa. Então dá para dizer que o time teve uma melhora, que foi um resultado até que bom, apesar do Corinthians ter sido melhor durante toda a partida, e essa melhora no desempenho do Corinthians muito se dá também pela entrada do Juliano, que apesar de ter sido a sua estreia um pouco discreta, ele contribuiu muito, principalmente para a construção ofensiva da equipe. O que dá para dizer de pontos positivos do Corinthians? O Gustavo Mosquito, mais uma vez comandando a equipe no ataque, sendo extremamente decisivo, sofrendo o pênalti e dando assistência para o gol que acabou sendo anulado e o pênalti também anulado pelo VAR, mais uma vez interferência do VAR, mas dessa vez corretamente. E o João Vitor, que desde que entrou no começo do ano ainda com o Wagner Mancini, tem sido totalmente seguro, tomou conta da posição e é um jogador que, apesar de novo, mostra muita capacidade técnica, se posiciona muito bem, é veloz, é um zagueiro rápido, ágil, tem uma saída de bola muito boa, sabe trocar passes, sabe conduzir a bola e tem sido um dos jogadores mais regulares do Corinthians durante a temporada. Apesar do Corinthians estar oscilando muito neste ano e o elenco deixando muito a desejar, muitos jogadores também oscilando e deixando a desejar, o João Vitor tem sido um dos mais consistentes. Sempre vem jogando bem, inclusive nas partidas que o Corinthians vai mal e acaba perdendo. O João Vitor sempre tem um desempenho consistente e dessa vez não foi diferente. Tomou conta ali do setor defensivo e anulou completamente todas as jogadas do Santos. Entretanto, apesar dessa melhora, tem pontos negativos a se destacar do time do Corinthians. O Fábio Santos, novamente, muito mal, já vem tendo um desempenho ruim nas últimas partidas. Talvez esteja até sentindo um pouco o desgaste da temporada por ser um jogador com uma idade mais avançada. E, novamente, o Silvinho, com as suas escolhas muito questionáveis, escolhas novamente talvez equivocadas e até ruins, e o seu conservadorismo em excesso, faltando coragem muitas vezes durante a partida, em que o time vinha melhor e tinha totais condições de fazer alguma alteração para jogar o time ainda mais para frente, para abafar a equipe do Santos e até conseguir sair na frente do placar e sair com a vitória. Mas o Silvinho segurou muito para fazer essas substituições, segurou muitos jogadores cansados em campo, que estavam se arrastando e já estava pouco contribuindo para a partida, na real estava até atrapalhando em alguns momentos, como foi o caso do Jô. E foi mexer bem para o final do jogo, quando já não tinha muito o que fazer, com a partida já quase nos acréscimos, quase acabando, e as duas equipes muito, muito cansadas, e não foram substituições que tornaram a equipe mais ofensiva, que mudaram o padrão tático do time. Falando especificamente do Juliano na sua estreia, ele fez uma estreia digna, apesar das circunstâncias, né? Já estava aí há 2-3 meses sem jogar, então acabou sentindo um pouco a parte física, mas foi uma estreia digna, foi uma estreia boa, apesar de ser discreto, e já mostrou que é um jogador diferenciado em relação ao elenco. É muito inteligente, muito técnico e também se posiciona muito bem taticamente.
Em todas as suas participações durante a partida, ele mostrou ter qualidade para decidir o jogo e até para mudar o jogo, mostrou ser decisivo e ter qualidade para mudar o jogo quando necessário. A entrada do Juliano no meio-campo talvez foi o fator fundamental para o time ter ganhado mais consistência de passe e até uma melhora na parte ofensiva. O jogador que é muito forte fisicamente agregou também não só na parte ofensiva como na parte ofensiva, fazendo uma marcação muito boa sem a bola e se posicionando muito bem interceptando passes. E também contribuiu muito para a transição rápida do time entre defesa e ataque, o que possibilitou várias chances criadas para a equipe do Corinthians que poderiam ter sido melhores aproveitadas. No geral, dá para ter um pouco de esperança com esse clássico em relação ao time do Corinthians e com certeza essa estreia do Juliano fez a torcida ficar ainda mais ansiosa e criar mais expectativas para ver ele jogando ao lado do Renato Augusto aí nesse meio campo. Se o Silvinho tiver coragem, tiver culhão e não for tão conservador como ele costuma ser, ele deixa o Juliano e o Renato Augusto no meio campo e coloca o Gabriel Cantilho de volante. A equipe já vai ter muito mais poder de criação, vai ter muito mais poder ofensivo. São dois jogadores talentosos, dois jogadores com boa força física, com explosão, muito técnicos, bom controle de bola e com certeza vão contribuir muito aí para melhorar a criação de oportunidade do time e até auxiliar melhor o Gustavo Mosquito nessa função e servir até o Jô, servir mais bolas para o Jô para ele conseguir de vez espantar essa má fase e voltar a marcar, voltar a contribuir para o time. O outro jogo da rodada, que acabou até sendo uma surpresa para muitos, foi o jogo do Flamengo contra o Inter. A equipe carioca acabou sendo derrotada dentro do Maracanã por 4-0. Durante a semana, acho que nem o torcedor mais fanático do Inter, mais esperançoso, tinha expectativa do time se ganhar, ainda mais com um placar tão elástico como esse. O Flamengo, que nesse começo de trabalho com o Renato Gaúcho, tem sido avassalador, goleadas atrás de goleadas, sofrendo poucos gols e tendo o controle absoluto da partida. E o Inter, numa má fase, sofre contra adversários muito inferiores, tem dificuldade em construir jogadas, de criar chances e também vinha tendo a sua defesa muito exposta, o que prejudicava na hora de controlar o jogo e acabava sofrendo gols e derrotas que poderiam ser evitadas. E o começo do jogo até refletiu o momento das duas equipes, né? O Flamengo começou pressionando, criando algumas oportunidades que acabaram sendo desperdiçadas com o Gabigol, e tudo indicava que ia ser mais um passeio da equipe do Renato Gaúcho e a crise no Inter ia acabar se agravando. Mas num contra-ataque rápido, né, numa tabela muito interessante do Edenilson com o Yuri Alberto, o atacante do Colorado abriu o placar e o Inter assumiu de vez o controle do jogo. A equipe do Flamengo sentiu o gol, não conseguiu se posicionar dentro de campo, ficou desligada, ficou desatenta, ficou até um pouco nervosa e a marcação que já estava um pouco falha desde o começo do jogo se perdeu de vez, não conseguiu encaixar, não conseguiu ocupar bem as entrelinhas, não conseguiu fazer as duas linhas bem posicionadas e acabou que o Inter, em mais contra-ataques, liquidou a partida fazendo 4-0. Tem que destacar que, enquanto o Flamengo estava com uma equipe bem abaixo, com jogadores bem atentos, bem desligado, o Inter estava com sangue no olho. Os jogadores extremamente ligados no jogo, com vontade de vencer e fazendo uma marcação muito forte e muito organizada. Não à toa, no final do jogo, a média de desarmes do time tinha sido 60% maior do que vinha sendo durante o campeonato. Então, isso refletiu, esse número de desarmes elevados refletiu a marcação extremamente consciente e efetiva que o Inter fez durante a partida, que acabou anulando de vez a equipe do Flamengo, que já estava numa noite pouco inspirada, errando muito lances bobos que não costuma errar, e pegou uma noite muito feliz da equipe colorada, da equipe gaúcha, que conseguiu um resultado muito importante, um resultado que vai dar moral para o elenco e que talvez possa ser o início aí de uma recuperação do Inter, que vinha numa fase muito ruim e até entrando em crise, né, no Campeonato Brasileiro. Dá para destacar aí que o Yuri Alberto foi o melhor jogador da partida e ele foi extremamente efetivo, teve um aproveitamento muito alto das suas finalizações. De 4 finalizações, marcou 3 gols e foi aí o homem do jogo.
Destaque também para o primeiro gol do Tyson na volta à equipe colorada. Por fim, o Renato Gaúcho sentiu a sua primeira derrota, né, no comando do Flamengo, e o Gabigol acabou sendo expulso para agravar ainda mais a situação do time dentro de campo, que agora é desfalque para o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, que é contra o Sport, e no meio de semana o Flamengo enfrenta o Olímpia pela Libertadores. Então, para um comentário final sobre o jogo, é que essa derrota do Flamengo acaba dando um choque de realidade na equipe, né? Traz a equipe de volta para a realidade, porque não é um time imbatível, é um time que tem sim falhas e que pode ser batido quando enfrentando uma equipe muito organizada, uma equipe muito bem organizada e que marca muito forte. Ainda é, sem dúvidas, o melhor elenco do país, ainda assim é um candidato muito forte para o título, não só do Campeonato Brasileiro, como da Copa do Brasil e da Libertadores, mas mostrou que pode sim ser vencida, talvez dando até um pouco mais de esperança para os próximos adversários nas competições. E destacar novamente a postura do Inter. Na última rodada, o Flamengo enfrentou o Corinthians jogando fora de casa, jogando lá em Itaquera. E o Corinthians teve uma postura totalmente covarde, sentiu o jogo desde o primeiro minuto até o apito final e sequer conseguiu incomodar, sequer conseguiu fazer frente contra o time do Flamengo. Chegou a dar vergonha ver a postura dos jogadores do Corinthians no último domingo. Enquanto o Inter, numa fase um pouco pior que o do Corinthians, entrou em campo totalmente ligado, com sangue no olho, com vontade de vencer e demonstrando a coragem que faltou e vem faltando para a equipe corintiana, para a equipe paulista.